Olá pessoal, tudo bem? Sou Josiane Zanardi, membro da Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo. Estou aqui no perfil da comissão hoje para fazer uma live sobre as novidades do INSS Digital. Estarão comigo a doutora Adriane Bramante, que é a presidente da nossa comissão, a doutora Gisele Kravichinchin, que é do Conselho Nacional, e também o doutor Leandro Pereira. Bem-vindos. Peço para vocês avisarem aos colegas dessa live, mandem aí o aviãozinho para todo mundo, porque nós vamos falar das novidades do INSS Digital, conforme a portaria 1481 do dia 22 de agosto. Então, quem ainda tem dúvida, quem ainda não utiliza, vai ficar por dentro do que tem de novidade a partir da próxima semana, né? Essa semana, na verdade, eles prometeram. Vamos aqui aguardar o pessoal entrar. Vou pedir para vocês também mandarem os coraçõezinhos, porque conforme manda coraçãozinho, o Instagram dá mais visibilidade para a gente e a gente consegue alcançar o maior número de pessoas aqui ao vivo com relação a essa informação tão importante que é o uso do INSS digital para os previdenciaristas, né? Não é possível hoje a gente trabalhar com o INSS sem utilizar o INSS digital, porque é a ferramenta mais adequada para a gente não ter nenhum tipo de problema com relação à questão. O áudio está baixo? Deixa eu trocar aqui. Acho que eu estava com o microfone invertido. Vê se melhora, Genaíne, por favor. Eu coloquei o fone errado. Doutora Gisele já entrou, doutor Leandro também. Oi, tudo bom, doutora? Tudo bem, e você? Tudo. Você tá me ouvindo bem? Falaram que o meu áudio estava ruim. Eu tô, e a hora que você mudou o microfone já melhorou também. Eu tava Ai, ouvindo aqui, às vezes a eu gente tinha troca, tá colocado o microfone para invertido. baixo. Tudo Exatamente, não bem? percebi. Tudo bem, e você? Tudo certinho também. Então Obrigada pelo tá bom. convite, animada de poder estar aqui conversando com a Advocacia Previdenciária hoje. Ah, nós que estamos animadas em receber você, o Leandro. Deixa eu admitir aqui a doutora Adriane também, para a gente poder falar. Tô procurando um filtro aqui para ver se. Olá, Se ajuda. Oi, Adri, Boa tudo bem? tarde, tudo bem, meninas? Tudo jóia? tudo jóia, bem-vinda. Bem-vinda. Eu que Deixa eu- agradeço, bem-vinda aí a nossa querida Gisele, vice-presidente lá da Comissão Nacional. Que alegria ter você aqui. Tudo bem, Josi também? Estamos aí Tudo. com muitas novidades esses dias, né? O OAB entrou com mandado de segurança lá contra a portaria. Estamos ansiosos por uma Exatamente. liminar. Olá, bem-vindo, Vamos. Leandro. Oi, Oi, gente. E aí, Leandro. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo Oi, ótimo, Leandro. tudo ótimo. Veio masculinizar a nossa live aqui, né? Vim estragar essa imagem aqui, né, de vocês. Que Não, bacana, tem gente. que ter. Prazer Bom, receber gente, vocês. sejam todos bem-vindos, como a doutora Adriane falou. É um prazer para a Comissão de São Paulo receber vocês dois. São duas pessoas extremamente engajadas nessa luta aí diária da advocacia previdenciária, especialmente com relação a essa questão dos sistemas, que é sempre temos conquistas, mas ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles no dia a dia, né? Porque ele tem assim muitas falhas operacionais que vocês diariamente estão lá brigando para melhorar, mas vai muito de pouquinho. E a gente teve na semana passada a grande novidade, que é a nacionalização dos serviços, né? Que foi uma grande vitória. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, eu vou começar, depois eu passo a palavra para o Leandro, aqui a gente vai trocando uma ideia com vocês sobre tudo que a gente está fazendo, né? Que a Comissão Nacional de Direito Previdenciário está fazendo.
desde que a gente tomou posse esse ano, que foi ali começo do ano, ali por março, a gente iniciou as tratativas para que a gente melhorasse o atendimento da advocacia, né? A gente tem uma situação importante que envolve a segurança, inclusive, né? E a intenção da advocacia de não utilizar as senhas dos clientes para requerer serviços, ter acesso a informações. Então, assim, a advocacia está preocupada com a LGPD e tem trabalhado junto com o INSS para reforçar, melhorar o nosso sistema, porque antes de a gente começar a falar do que a gente já alcançou, né? É importante a gente fazer uma boa distinção entre o meu INSS, que é aquele que o cliente acessa com o CPF dele, com a senha dele, e o INSS digital, que é o sistema que está disponível para a advocacia fazer os peticionamentos. E esse sistema, ele tem um acordo estadual, cada seccional tem o seu acordo, tá? Isso começou a acontecer, esse sistema de protocolo de requerimentos começou a existir ali em 2017, na gestão anterior, com o presidente Chico, e o Leandro foi muito envolvido, inclusive Piauí e Paraná foram os planos pilotos, né, os projetos pilotos da implementação desse sistema de requerimentos. Naquele momento inicial, até por peculiaridades, foram feitos ACTs, Acordos de Cooperação Técnicas Estaduais, e esses acordos eles tinham algumas diferenças significativas, né? Então a gente via seccional em que a gente tinha muitos serviços e seccionais onde se tinha pouquíssimos serviços disponíveis para o advogado requerer. Até às vezes a gente fazia alguma postagem, né? Faço o requerimento auxílio acidente no INSS digital, e muitos colegas diziam, não, doutora, mas aqui no Aqui nosso não tem, né? aqui no nosso estado não tem auxílio acidente. Teve um tempo atrás que um colega fez uma notícia falando, olha, tem um acerto pós-perícia para juntada de documentação de rural, e a maioria das seccionais não tinha esse serviço disponível para a advocacia local. Então, essa tem sido uma luta dessa gestão de agente, desde o início, né? A gente começou as tratativas buscando uniformizar os serviços para que todos os estados tivessem os mesmos serviços, sem nenhuma discriminação entre a advocacia brasileira. E também um outro problema que a gente encontrava é que você fazia o registro na seccional de Santa Catarina, de São Paulo, Paraná, enfim, e você ficava restrito ao protocolo nas agências daquele estado. E a gente, principalmente depois da pandemia, que os nossos clientes passaram a aceitar cada vez mais o atendimento online, a gente atua nacionalmente e internacionalmente, né? A gente tem clientes até de fora do país que estão requerendo benefícios, enfim. E daí, quando a gente ficava limitado a requerer o benefício ou o serviço dentro das agências disponíveis para aquela seccional, então por estado, a gente tinha muitas vezes problema na hora do pagamento, porque vinha vinculado a uma agência próxima do advogado e longe do cliente. O primeiro pagamento ele tinha que sacar presencialmente, e a gente tinha todo aquele transtorno de depois trocar a conta e ficar um valor ali bloqueado. Então, foram as duas principais lutas iniciais, né? A nossa bandeira já na gestão, de que a gente pudesse ampliar os serviços e retirar a limitação territorial. A comissão como um todo, então isso não é uma coisa só minha, do Leandro, né, da Adri, todos nós estamos lutando por isso. É uma comissão, é uma luta, inclusive, das comissões estaduais, né? Então não é uma luta só da Comissão Nacional, é uma luta das comissões estaduais que tinham esses problemas, que viviam também junto à advocacia de base, né, esses problemas. Então a gente fez diversas reuniões e conseguiu essa portaria, que foi publicada na semana passada, e que começa a valer a partir do dia 1º de setembro. Então, ela ainda não está valendo. Eu entrei lá, Gisele, eu ainda não vi as agências. Não, ainda não está valendo, porque o INSS precisou de alguns dias para liberar esses serviços e esse protocolo para todas as regiões, né? A ideia é continuar avançando, esse não é a nossa única bandeira, né? A Adri mesmo falou que a gente tem Nossa, tem muita pauta ainda para gente. Tem muita coisa, mas a cada vitória eu acho que a gente tem que comemorar, né? Porque a ideia é facilitar a vida do advogado, dar segurança na atuação da advocacia como um todo, né? Então, evitar a gente precisar dos dados do cliente para ter que pegar a informação de documento. Isso são avanços que a gente ainda está lutando. E ampliar também, colocar mais serviços. A gente conseguiu alguns,
A gente tem o serviço da portaria 123, que é aqueles que a gente tem que fazer no 135, principalmente o acerto de CNIS, contribuição em atraso, de Que período hoje está decadente. tem muito pedido de CNIS, né? Então, isso a gente já conseguiu um aceno deles, que eles vão colocar no nosso sistema. Não tem previsão, ao contrário do que foi anunciado semana passada, não tem previsão de ir para o meu INSS do cliente, porque o INSS ainda retrai um pouco e passa pelo filtro do 135, porque o cliente às vezes vai pedir acerto de CNIS, não é necessário, eles têm receio de um aumento muito grande de demanda, mas a advocacia, que tem condições 100% de fazer Técnicas, esse filtro, né? inclusive. Então, o INSS já aceitou colocar no nosso sistema, só que isso precisa de alguns ajustes que dependem da data prévia, né? Então, nem tudo a gente consegue fazer imediatamente. Às vezes a gente acerta um avanço, mas depende da data prévia e colocar no sistema para que a gente possa começar a usufruir, né? Eu já falei demais. Mesmo o CNIS, né, Gisele? A gente já pediu que o CNIS, o histórico de crédito, toda essa parte. Isso. Na verdade, o Leandro tem uma boa... tem falado muito isso, Leandro, depois se você puder falar exatamente sobre isso, dos pedidos que a gente tem feito lá no INSS, na data prévia, né, para unificar, para a gente evitar ao máximo usar o INSS do cliente. Né? E só encerrando aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem feito reuniões semanais, ou no mínimo quinzenais com o INSS, com as equipes separadas. Tem a equipe de TI, que tem a questão dos bloqueios, tem a equipe de atendimento, tem a equipe dos registros também, do suporte do sistema, e a gente está em cima mesmo, tentando os avanços. O INSS também está aberto ao diálogo, essa gestão é aberta ao diálogo, é importante que a gente tenha servidores de carreira envolvidos na administração do INSS, então isso também facilita. Tem ajudado contato, bastante. Né? E a ideia é isso, é que a gente consiga pegar as demandas, aquilo que a gente sempre sonhou, e transformar em realidade, né? Fala aí, Leandro. Oi, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho ainda sobre todas essas inovações, sobre todas essas mudanças aí do INSS digital. Que não vai parar por aqui, que a gente vai ter que conviver com isso semanalmente, diariamente, eu diria, com esse trabalho do próprio INSS em melhorar a ferramenta, em trazer segurança para o sistema, trazer segurança para a ferramenta, a questão dos bloqueios que a gente tem muito. E a Gisele trouxe um ponto, e a Adri concordou, que é a questão técnica hoje de gestão do INSS. Não vou falar de gestões passadas, mas hoje, desde a presidência anterior, já trouxe essa situação, que hoje é o ministro, né, o Oliveira, ele trouxe essa questão técnica nas diretorias. Técnicas nas gestões, a gente tinha muito cargo político, infelizmente, e essa tecnicidade, pessoas que trabalharam na agência, que entendem o funcionamento da operacionalização da coisa. Isso é muito importante, eles estarem à frente da gestão da própria autarquia. Eles sabem o que a ponta precisa, eles sabem o que realmente é efetivo para a ponta, ao invés de simplesmente atender e fornecer documentos ou informações que a parte, às vezes, nem era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela precisa. Então, essa tecnicidade, essa especialização das gestões, tomara que isso continue. A gente tem, né, um cenário político, né, pela frente, mas tomara que isso continue. Adri, respondendo um pouquinho dessa questão, né, por que tudo que está no meu INSS não está no INSS digital? Muita coisa que está no meu INSS é feito de maneira automática. O histórico de crédito, por exemplo, a criação do documento virtual do CNIS, né, que ele traz informações de vários órgãos para dentro, e aquilo automatizado, ele é disponibilizado num documento em PDF. Hoje o INSS digital, ele não tem nada automatizado. É como se fosse um sistema judicial. A gente entra com requerimento, tem um humano, um servidor que faz a análise daquilo que a gente pediu e disponibiliza numa resposta, ou para cumprir uma exigência, para fazer uma instrução processual, ou ele entrega aquilo que a gente pediu, seja um serviço ou um benefício. A gente poderia colocar a questão do requerimento de extratos no INSS digital? Poderia. Quanto tempo isso vai demorar?
Daqui a pouco a gente vai ter mandato de segurança para tirar um CNIS. Então, essa porta de acesso para os documentos automatizados, como CNIS, histórico de crédito. Hoje a gente já tem o extrato de informações de benefícios, que uma luta antiga a gente pediu um dossiê previdenciário. Eles criaram o extrato de informações de benefícios que traz informações de todos os benefícios da pessoa, ainda disponível no meu INSS. Esse seria um documento, que, como a Gisele colocou, que a gente vai solicitar que ele seja disponibilizado, porque ele não trata só daquele documento para aquele momento, para aquele processo que a gente está cuidando. E sim, ele pode fazer parte de um processo administrativo ou até mesmo judicial, num processo de revisão, alguma coisa assim. Então, sair também dessa pontualidade, dessa velocidade e a gente trazer eficiência para a plataforma, e nesse sentido que algumas coisas a gente consegue trazer, outras coisas, infelizmente, ainda vão ficar lá por conta da automação, por conta da criação do documento de maneira automática. Aqui eu já trago um alerta para os advogados que estão utilizando tanto o meu INSS quanto o INSS digital, que é a questão dos indeferimentos acelerados que a gente está tendo. E isso, indeferimentos de 10 minutos, indeferimentos de 5, 15 minutos. Isso, muito rápido. O que é isso? Faz parte dessa automação, da Revolução 4.0. Então, hoje, um requerimento, quando seja ali pelo meu INSS, ou seja pelo INSS digital, lá no fundo, ele cruzar os dados, trazido de vários pontos, Caixa Econômica, de CNIS, de Ministério do Trabalho, se não conversar com as informações das perguntas. Então, aquelas perguntinhas que é feito no momento do protocolo, que são realizadas no momento do protocolo, responde aquilo direitinho, não passa batido. Gente, um ponto importante, além de ser uma declaração de vontade, aquilo hoje faz parte da automação. Já há um bom tempo atrás, essas perguntas elas eram ali respondidas simplesmente com requerimento. Hoje não. Hoje ela faz parte da automação. Então, se você responder, eu tenho tempo rural, e lá no simulador você não colocar o tempo rural, ele vai indeferir, porque está tendo divergência. Isso é um trabalho grande que a gente tem pela frente também no Comitê de Desjudicialização, porque a gente sabe que as ferramentas elas têm que ser criadas, elas têm que ser adaptadas, para que a gente tenha eficiência e não para que a gente aumente a judicialização. Então, assim, cuidem no requerimento, cuidem nas respostas, nas perguntas, né, nas respostas que a gente dá e no preenchimento do simulador. Hoje, esse simulador ele tem sido obrigatório, tá? Infelizmente, se você junta uma CTC num processo, você faz no teu requerimento escrito, que você tem período de um RPPS para ser contado, e você não respondeu na pergunta, ele vai indeferir. Então, ele, de uma maneira ou outra, essa automação trabalha buscando os dados convergentes e dá continuidade no requerimento. O importante é a gente ter tudo ligadinho, tudo funcionando para que ele passe para uma análise humana, se necessário. É importante citar essa portaria, Leandro, porque eu acho que muita gente, pelas perguntas que está tendo aqui, não tem conhecimento. Essa portaria da automação é a 1035, também saiu acho que há 15 dias atrás. É interessante a leitura para entender todo esse procedimento interno. Foi ampliado, inclusive, os benefícios atingidos pela automação, né, que até então eram menos, estávamos só com a aposentadoria por idade, agora foi estendido para vários tipos de benefício. Então, o número, efetivamente, de análises automáticas tende a ser maior e, consequentemente, se os advogados não prestarem atenção nessa questão das respostas, convergindo com o que está no CNIS, bem como com a simulação que aparece na hora do requerimento, vai dar divergência e, consequentemente, vai vir aí os indeferimentos. Por isso que o ideal seria primeiro fazer a retificação de vínculos e remunerações antes de dar entrada, porque a hora que você dá entrada, se o sistema tem incompatibilidade de informações, com a automatização, é o robô que está fazendo. Então, se você faz o acerto de vínculos e remunerações antes, deixa a casa arrumada, aí você protocola o benefício, está tudo certinho. Não tem motivo para... Claro, a gente sempre vai ter motivo para o INSS indeferir.
Mas a eu gente tenho. pelo menos está fazendo a nossa parte, né? E Sim. deixando todo mundo mais ou menos a par. Nas palestras aqui que a OAB São Paulo tem feito, né, nós temos falado muito nessa questão de não utilizar o meu INSS, como o Leandro vem dizendo há muito tempo atrás, com referência à questão da LGPD, a importância das informações estarem corretas, mas ainda existe uma certa resistência, Adri, por conta da questão da. Mas aí eu vou perder a minha DER, eu vou ficar 2, 3 meses esperando esse acerto. E aí eu quero fazer dentro do pedido de aposentadoria e não está funcionando. Essa é uma queixa que chega muito para a gente, né? A portaria, qual que eu tô falando no celular, não tô com a É a portaria 1035 aqui. É do Ministério do Trabalho ou do INSS? do INSS. Portaria INSS. E aí vem a importância 1035. vem a importância do bom planejamento previdenciário, né? De Sim. não deixar tudo para cima da hora. Porque muitas vezes esses acertos dependem de documentação, dependem de informação adicional que a pessoa nem consegue ali sim. naquele momento. Então, a Às vezes importância você está faltando fazer antes, né? Isso, de você se organizar e fazer antes, procurar um advogado, né? Uma advogada que faça avaliação e que você tenha realmente a condição de corrigir e estar com o CNIS atualizado. Não deu para fazer antes? Cuidado no preenchimento do simulador, para que pelo menos naquele momento ali você informe corretamente o tempo rural, o tempo da CTC. Quem está fazendo CTC está tendo indeferimento imediato também, porque o tempo que está na CTC na documentação não consta muitas vezes no CNIS, né? Então, todos esses detalhes fazem muita diferença na hora de requerer o benefício e na agilidade da resposta. E na qualidade dela também, porque não adianta o não rápido, né? Não tem como resolver todos os problemas de uma única vez, né? É complexo. E essa comissão tá ali faz o quê, gente? 6 meses. Começou, vocês assumiram em março, já fizeram, né, já avançamos muito. E a gente tá, a comissão nacional aí, é o Tiago, a Gisele, o Bruno, o Leandro, comandando essa equipe. Então, a gente, assim, o pessoal tem feito muita coisa, tanto que, assim, acaba de sair, você já tem notícia de que aquilo já está sendo providenciado, já tem portaria, já tem mandado de segurança. A portaria 2412, aquela portaria que não deixa fazer a sustentação oral, que não deixa fazer, que tem que julgar o processo. Nós imediatamente, a OAB Nacional, nós oficiamos o CRPS, não tivemos resposta, já entramos com mandado de segurança, já foi distribuído. Então, assim, é uma comissão que nós nunca tivemos, isso é importante que a gente diga, nunca tivemos uma comissão nacional tão atuante e realmente provocando e seguindo pelo diálogo, né? Eu acho que esse é o caminho mais importante. É o diálogo que a gente vai construir uma coisa melhor, né? Isso é fundamental. Eu gosto dessa parte do diálogo, que é realmente na busca da construção, né? Não adianta a gente bater, a gente brigar, a gente só oficiar, requerendo, se muitas vezes a gente pode atuar na construção, né, daquilo que a gente precisa. Esse ponto importante da gente ser ouvidos, eu acho, seja no INSS, seja no CRPS, seja no Ministério, né? É muito importante. A Secretaria de Previdência hoje também abre portas para a gente poder conversar, para a gente tratar realmente no Comitê de Desjudicialização, a gente tratar da desjudicialização. A gente evitar a judicialização e não simplesmente tratar da desjudicialização depois de judicializado. Então, esse diálogo construtivo, pelo menos para mim, eu acredito que é o que vai trazer bons resultados, que vai trazer resultados mais rápidos e realmente eficientes. Já está trazendo, já está. Essa unificação dos serviços é uma coisa que, assim, a gente sempre pediu, né? O Sul, principalmente, sempre pediu isso, essa unificação dos serviços. É claro que nós não chegamos ainda naquilo que é o ideal, mas o fato de unificar para todos os estados já é um grande avanço. E aí, devagar, a gente vai conseguindo ampliar os serviços para que todos possam ter a maioria ou todos os serviços disponíveis para a advocacia nesse acordo, né, de cooperação. Porque essa questão da unificação, ela é importante, só um adendo, Gi, se você me permitir.
Porque até o momento a gente tinha que ter a suplementar nos estados para poder fazer o requerimento pelo INSS digital nos demais estados, né? E agora com isso o advogado também vai economizar muito na questão da anuidade suplementar Também era uma coisa, sim, se ele não tiver exatamente. que Até judicializar. porque o advogado tinha que entrar pelo meu INSS do cliente quando ele tinha caso de outro estado. Sim. E não podia entrar no INSS digital, porque senão quando saísse tinha que sair naquele estado para receber um transtorno. Esse avanço, gente, foi maravilhoso de você poder unificar e dar entrada em qualquer agência, né? De qualquer estado. E lembrando que, na verdade, o nosso código, o nosso estatuto não fazia essa restrição. A restrição de 5 processos são judiciais. Não havia, na verdade, a obrigação da suplementar. O que acontecia muitas vezes é que havia ainda uma dificuldade adicional quando você precisava se inscrever em outro estado, mesmo sem a suplementar, porque várias OABs faziam esse cadastro sem suplementar. Só que você, quando ia cadastrar num outro, vinculado a outro CNPJ, a outra OAB, aparecia que o CPF já estava cadastrado e você tinha um problema de não conseguir efetuar. Então, eu sei que aqui no meu foi isso. Como o do Paraná saiu antes, foi o projeto piloto, eu tinha a OAB lá, eu fiz lá, e quando saiu em Santa Catarina, eu não conseguia fazer o meu aqui. Foi o Leandro até que me salvou na época, em 2018, no início de 2018, quando liberou aqui para Santa Catarina, porque não havia jeito, eles têm que fazer uma burla lá no sistema para poder liberar 2 CPFs, né, vinculado cada um a uma seccional. Então, era uma burocracia e um desperdício de tempo de todo mundo, inclusive do INSS, que tinha que ficar, né, e da DataPrev, sem a necessidade, porque nós não temos restrição. Quando a gente vai numa agência, não há jurisdição da agência previdenciária. Você pode estar viajando lá no Nordeste, passando as férias, e eu vou me aposentar hoje. Você entra lá e a agência tem que requerer o teu benefício, né? Depois você pode transferir, a agência de pagamento, isso aí são outras coisas, mas o requerimento é livre. Claro. Então, não tem, e a OAB também não tem restrição de atuação de advogado em processo administrativo. A restrição ali, porque obriga a suplementar, são 5 judiciais por ano. Né? Então, esse avanço era uma restrição que a gente precisava, que o INSS estava com dificuldade de liberar dentro do sistema, mas que a gente conseguiu um bom diálogo, que a DataPrev incluísse essa ferramenta e para a gente poder disponibilizar para a advocacia. Isso é tão importante também, que eu acho que é legal a gente destacar o trabalho que tem sido feito pelas comissões estaduais em conjunto com a nacional, né, Adri? Isso tem sido muito legal. A maior parte dos presidentes das comissões estaduais fazem parte da comissão nacional. A gente estabeleceu a rotina de uma reunião ao menos por mês, né? A gente já está com quase 30 grupos de trabalho de assuntos específicos. A gente está buscando atuar no Congresso Nacional, junto ao administrativo do INSS, também nas matérias que eventualmente a gente tenha que judicializar para que a gente possa seguir avançando sempre, né? Então, esse trabalho coletivo faz diferença, né? Também o destaque dos honorários é uma coisa que a gente também conseguiu aí a aprovação na primeira da Câmara dos Deputados. O projeto agora está no Senado, né? Só que a gente agora, época de eleição, eu não sei se a gente vai conseguir ter avanços ainda esse ano. O projeto era para que sim, né? Para que ele desse realmente continuidade, aprovasse rapidamente. Mas considerando aí ano de eleição, daqui a pouco a Copa do Mundo, e aí o Brasil parou, o mundo parou, e a gente só vai conseguir alguma coisa ano que vem. A gente está com poucas sessões, né? Sessões marcadas, porque muito prazo lá conta por sessão. E a gente está com essa dificuldade de remessa para o Senado, para terminar o prazo de recurso dentro da Câmara, para daí poder fazer a decisão lá, o PL 4830, né, que trata do destaque dos honorários na via administrativa. É uma luta da advocacia previdenciária, a juntada do contrato, né? E é sempre importante a gente esclarecer, porque quando saiu a notícia, teve muita gente achando que o advogado ia cobrar honorários aleatórios dentro do benefício previdenciário consignando, né? Não é isso, é o honorário decorrente do processo administrativo que vai ser destacado no próprio procedimento ali onde está sendo feito o início do benefício, ou a revisão do benefício, né? Aquilo que tem relação com aquele procedimento administrativo.
E daí, através disso, a gente traz segurança para a advocacia, de que o trabalho vai ser efetivamente remunerado, e segurança para o cliente também, Uhum. facilidade, não ter que ir lá sacar, levar o dinheiro. Às vezes no banco tem a dificuldade de transferir o dinheiro para outra conta, né? Algumas limitações que se faz na hora do saque, ela não só pode movimentar tanto. Uhum. Então, tudo isso facilita para todos, traz segurança, né? E, inclusive, na questão do imposto de renda do cliente também já está ali tudo definidinho, o que ele pagou de Uhum. honorários, né? Fica tudo mais simplificado para todos os envolvidos. Claro, sem dúvida. É, A questão do... ponto, Pode falar. um ponto que eu queria só retornar ali, a questão dos acordos, né? Que é muito importante. Nós tínhamos nos acordos, nesses regionais que a Gisele colocou no início, que eram os acordos com as seccionais e com as superintendências, né? Muitos deles precisavam de aditivos para inclusão de serviços. Então, quando foram firmados lá em 17, em 18, 19, muitos não tiveram a retirada essa questão da necessidade de aditivo para a inclusão de serviços. Então, o processo precisa passar por um trâmite junto à Procuradoria para poder incluir a questão do auxílio doença, do auxílio reclusão, qualquer tipo de benefício ou serviço do INSS digital, precisava desse processo interno, desse aditivo ao ACT. Hoje, o nosso trabalho na comissão, pelo Acordo Nacional de Cooperação Técnica, é pela retirada dessa necessidade de aditivo. E essa equalização de serviços, como vocês bem comentaram até agora, isso traz, além de respeito, né, à sociedade, que a gente possa requerer o que a gente quiser, da onde a gente estiver, traz respeito às prerrogativas profissionais. Hoje, essa comissão já é o segundo trabalho dela em cima das prerrogativas profissionais. Nós tivemos a atuação da comissão em cima dos honorários que estavam sendo retirados na questão dos PRFs. Então, assim, realmente é um trabalho árduo. Cada dia a gente acorda com uma novidade, onde a gente precisa de atuação. Como a Gisele, a Adri colocou a questão do mandato de segurança contra a decisão do CRPS, a gente teve a atuação nos honorários, que não parou por aí. Porque o que a gente tem pela frente, gente, é uma avalanche. É uma avalanche de não tem dinheiro hoje, não vai ter no ano que vem, porque vai juntar o do ano que vem com o desse ano que ficou para trás. Sim, vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E os advogados iriam receber... Teve muito advogado, inclusive, reclamou, mas por que vocês fizeram isso? Eu estava com o precatório lá recebendo, agora vou esperar. Gente, mas a questão não é esse ano, a questão são os próximos anos. Se a gente continuar na fila, se nós continuássemos na fila depois dos autores, a gente ia ficar sempre para depois, e isso ia... certamente vai repercutir nos próximos anos, né? Isso, a questão, acho que a questão maior, eu acredito que não é nem do tema em si, né? Nem dessa questão, isso a gente resolveria. Mas do reconhecimento da advocacia. Do reconhecimento da verba como alimentar, do respeito à advocacia. A advocacia previdenciária. Da luta. Que estava sendo reconhecida como os nossos honorários como uma cessão de crédito. E não é uma cessão de crédito. Não é, né? Valor. Quem vendeu o precatório dançou, né? Isso. Eu vou depois mostrar. Isso é cessão de crédito. A advocacia, os honorários, não. Então, o reconhecimento e o respeito à advocacia, o respeito aos honorários, eu acredito que é muito, muito importante. A gente buscar o reconhecimento da essência, o reconhecimento, o respeito, né, de novo, às prerrogativas, ao trabalho da advocacia. E a gente levar isso para o administrativo, sendo no maior respeitado, não tem por que o menor não respeitar também. Verdade. Então, o encaminhamento é para o futuro, o encaminhamento realmente é para a gente tentar resolver de uma maneira eficaz esse problema que sempre está rondando a gente, né? Sempre está rondando, seja numa justiça gratuita, seja numa retirada de honorários, seja na diminuição de honorários, por conta de uma sentença que quer diminuir honorários contratuais. Não, os honorários são de 10%. Não, olha aqui, juiz, você está criando um ruído entre advogado e cliente. Então, esse respeito, eu acredito que estabelecido agora, já é uma grande conquista. Agora a gente tem que trabalhar junto ao legislativo, junto ao executivo, para a gente ver a continuidade disso para o futuro. Porque do jeito que está,
mal regrado na emenda constitucional, a gente vai ter, sim, essa Esse avalanche, tipo de problema, porque não vai ter dinheiro ano que vem, vai juntar o desse ano com o ano que vem, 2024, 2025. Então, o trabalho continua. Essa luta aí continua e trabalhosa. É isso aí. E destacando também do Conselho Federal a ADI 70, acho que é 7064, que o Conselho Federal ingressou no início desse ano contra esse 113 e 114 e esse formato de atraso permitido de pagamento, né, do fracionamento do pagamento dos precatórios da União. Então, aguarda julgamento essa ADI, ainda não, a gente não teve liminar, né, mas é um tema importante da advocacia previdenciária e da advocacia em geral, que houve já atuação dessa gestão do Conselho Federal. E a gente tem também a rediscussão no STJ da súmula 111, né, afetada no ano passado, e que a gente vai ver um redebate dela em contexto com o novo CPC. Então, a gente tem boas expectativas, né? Vamos ver como é que as coisas andam. E a importância também, né, Adri, só voltando um pouquinho, na questão que alguns colegas realmente, né, diziam, mas por que mexer nisso, na questão do pagamento, deixa como estava, já tinha uma lista, acabou atrasando 15 dias o pagamento. Gente, as lutas que a gente faz nem sempre são fáceis, né? Agora, a diferença que isso vai fazer, se por acaso a ADI não for julgada favorável, ela é muito grande para a advocacia, principalmente para a advocacia previdenciária, que trabalha com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, com pessoas com doenças graves previstas em lei, que são aquelas que têm a antecipação, né? Aquela parcela super preferencial ali, aquela ordem de pagamento antecipada. Porque se a advocacia, como a Adri bem falou, ficasse para o segundo grupo, no ano que vem não haveria pagamento de advogado do ano que vem, né? Porque o que acontece? Como é que é provável que vai funcionar? O CNJ ainda não regulamentou, mas a expectativa, o que está se observando ali nos bastidores, nos grupos de trabalho, é o seguinte: ano que vem, eles vão pagar o primeiro grupo lá de 2023, que seriam as pessoas com mais de 60, as pessoas com deficiência, as pessoas com doença grave, e vão voltar para pagar os de 2023, os não alimentares, né? E assim, esse ano foram disponibilizados em torno de 40% dos valores de precatórios devidos. Se no ano que vem vier mais 40%, a gente não quita 2022. Então, em 2023, a advocacia não receberia os honorários previstos para 2023. Né? Então, com esse novo formato de avaliação, né? A advocacia entra, daqueles que têm clientes maiores de 60, com doença grave ou com deficiência, ela entraria no primeiro grupo, então a gente pelo menos garante uma parte dos recebimentos do ano que vem e dos anos subsequentes até 2026, que seria o prazo, né? Sem falar que existe uma probabilidade, como a gente viu lá naquele destaque da DRU, que essa postergação não acaba em 2026. Pois então, a gente pode prorrogar, né? Porque em 2026, gente, quando acabar isso, a dívida vai ser astronômica. Pensa, se eles estão pagando 40%, em 2023 não estão nem quitados. Vai virar igual Estado e município, 20 anos Exatamente. Então, aí vai todo mundo vender os precatórios, para mim não fazia tanta diferença. Mas eu acabei atrasando uma coisa, atrasou 15 dias o meu pagamento, que absurdo. Gente, absurdo é o que eles estavam tentando fazer. Igualando a gente, como o Leandro disse, com cessão de crédito, né? E daí a gente não tem que olhar só aquele momento, a gente tem que olhar o contexto geral e a gente tem que olhar as prerrogativas, né? A gente tem que defender as prerrogativas. O advogado o honorário não é uma mera cessão de crédito, né? Então é uma forma de pagamento de destaque prevista em lei, que não tem que ser tratada de forma igualitária, né? Então essa diferença vai ter reflexos positivos nos anos sequenciais, mas a luta não acabou, né? A gente ainda tem a lei 7064, a gente ainda tem a questão dos destaques na via administrativa, e lá na via administrativa não tem precatório, né? Então, isso eu acho que fortalece até não só o destaque, mas esse atraso de precatórios fortalece cada vez mais a atuação administrativa. E uma dica aqui para os colegas, que é sempre bom, né? Porque tem cliente que faz aniversário depois da expedição do precatório.
antes, né, ali no começo do ano, veja se os seus clientes não fizeram aniversário, não vão fazer antes da liberação. Peticionem, avisando que o seu cliente agora tem mais de 60 anos. Porque a gente teve, por exemplo, para 2023, a gente já fez a limpa ali no estado, tinha 3 que tinham feito aniversário depois da expedição e que o destaque não estava informado no precatório. Então, não esqueçam de fazer a conferência, porque isso vai fazer diferença na hora do pagamento, né? Pode ser que o tribunal veja, a data consta lá, mas eu observei que, pelo menos até agora, não tinha sido colocado a preferência ali na informação, porque no EPROC aparece se tem preferência em razão da idade. Estava não, apesar da data de nascimento estar ali. Então, tomem o cuidado, porque muitas vezes essas coisas são feitas em lote, por sistemas. E se a informação não está dentro do processo, no campo exato onde vai ser feito o filtro, o teu processo não vai aparecer, né? E depois que pagou, gente, vai ser... Depois que liberou, se ficou para trás, vai ser difícil, às vezes, fazer essa alteração, né? Então, tomem cuidado para, no início de cada ano, observar se já os seus fazer a clientes, observação. né, não eventualmente já completaram a idade porque 60 anos, muitos dos nossos clientes cumprem esse requisito. Não é um requisito tão difícil, né? Então, já ajuda muito. Gi, para a gente não estender demais, só para a gente responder muita gente que tem nos questionado a questão do guichê virtual, se continua, não continua, porque essa é uma questão também a nível nacional, é uma coisa que era estadual, São Paulo começou com isso, estendeu, tem alguns estados que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, principalmente, tem o guichê virtual. O INSS não tem mais condições de voltar ao que era antes, ele tem que confirmar esse guichê virtual. Temos ainda muito problema com isso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse guichê virtual, vai estender, não vai estender, vai ficar, não vai ficar? O guichê, assim, é uma luta da Comissão Nacional, junto com as comissões estaduais, que o guichê seja ofertado a todos os estados, mas de uma forma que funcione. Hoje em dia, o guichê que funciona melhor é o de São Paulo, tá? Dos outros estados, a gente tem tido um pouco mais de reclamação, o guichê mais estruturado, o formato tem sido melhor o de São Paulo, do Rio também tem atendido muitas vezes aos advogados, de Minas a gente tem recebido mais reclamações pelo formato como foi implementado lá, porque, de novo, essas implementações foram regionais, estaduais, né? Então não houve ainda uma uniformização. A comissão tem feito um estudo, inclusive com uma participação muito grande da Comissão de São Paulo, da Adri, da Fernanda, né? Junto com as outras comissões, com a Suzani, com o pessoal de Minas também, para conseguir levantar todos os problemas para que a gente, no momento que oferte, já supere os problemas que foram encontrados nesse período que foi até de teste, digamos assim, porque é uma novidade, é uma invenção que foi feita pelo acordo que foi assinado em 2020, né? Mas sim, a expectativa é que porque a gente começou um trabalho de melhoria, de um acordo nacional para melhorias de atendimento, que tinha um prazo de 6 meses, a gente vai prorrogar, porque o sistema, até a própria dificuldade da data prévia do INSS, né? A gente não conseguiu avançar todo o necessário, então é provável que a gente prorrogue por mais 6 meses para ter esse debate, esse alinhamento. A ideia, inclusive defendida pelo ministro Oliveira, é que esse guichê seja ofertado a todos os estados, mas a gente não quer abrir mão de nada que a gente já ganhou. Então, a gente tem alguns impasses ali, né? Porque a gente não quer perder o servidor que está atendendo presencial nas OABs, mas a gente quer adicionar o guichê para todos. Lembrando que os estados que não têm guichê virtual, que é aquele atendimento por Zoom, pelo Google Meet, enfim, por um sistema de videoconferência, né? Eles têm o 0800, que esse já é nacional, o 0800 da advocacia, né? Muitos têm e-mails também de contato, onde às vezes se obtém uma senha, se obtém uma informação. E pelo menos um servidor em cada seccional, né? Um servidor por seccional. Tem seccional, por exemplo, o Ceará, que está com 9 postos de atendimento dentro das OABs. Piauí, acho que já está indo para o 6º ou 7º. E a maior parte das seccionais apenas com uma. Também um acordo estadual, que é algo que foi sendo, até de acordo com a disponibilidade de servidores, dependendo do local, né? Então, assim, a ideia é
todo mundo ter acesso ao guichê virtual. E a nossa proposta, inclusive muito bem pensada pelo Leandro, eu vou deixar ele falar ali, é uma construção de que o advogado possa escolher, né, Leandro? Então, eu já vou passar a palavra para você aqui, para você contar um pouquinho do que a gente está tentando lá convencer o INSS a nos dar. Que legal, né? Tudo crescendo, né? Tudo mudando, tudo aumentando. Mas um dos pontos que eu trago para reflexão da gente é assim, ó. Adri, no judicial aí em São Paulo também tem o guichê, balcão virtual de atendimento no TRF? Temos, e é ótimo. Quantas vezes você usou semana passada? Olha, a gente usa muito aqui. A gente Usa muito. muito? Mas eu, assim, usei assim, umas 3 vezes. Eu não usei nenhum. Isso, eu uso, ó. é muito bom para pedir coisa de Isso, o atendimento é bom. Mas qual é a ideia? Que a gente não utilize. Que eu tenha tudo na minha plataforma. Que eu possa usar tudo pela minha plataforma. Que eu busque os serviços para o meu cliente através do balcão virtual no GovBR. Que eu não precise utilizar o servidor, como a Gi falou, o servidor no guichê virtual, e a gente sabe que a gente ainda precisa nos disciplinar para utilizar, muitas vezes, um atendimento que está disponível para a gente. Eu já vi um atendimento virtual acontecendo, e no atendimento, quem estava não era o advogado. Ele colocou a secretária para fazer o atendimento, e a secretária ficava perguntando para o advogado: doutor, o atendente disse isso, o que eu falo para ele agora? Atendente, o negócio é o seguinte, assim, 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 assado. Olha só, ele disse isso, doutor, entendeu? Então, assim, e pasme, a resposta estava na IN, num artigo cru da IN. Então, o que a gente tem? Pouquíssimos servidores na autarquia, disponibilizados para um atendimento virtual, que muitas vezes, claro, o necessário é uma coisa. Agora, a gente utilizar esse sistema, vamos pensar um pouquinho, a gente está tirando de uma fila de análise para ele fazer esse atendimento. Então, o que nós temos que ter? Claro, estancar o sangue, esse atendimento rápido, mas a melhoria da resolução, que é o atendimento virtual, que é a melhoria da plataforma, que é a disponibilização do balcão virtual do GovBR, onde a gente entre lá com o nosso certificado digital e eu quero buscar o QNIS da Adri. Então, eu entro lá com uma procuração que ela me deu, me cadastro, como é no ECAC na Receita Federal, simples assim, a estrutura é a mesma. Então, vamos batalhar por isso. Mas, o que a gente precisa hoje? O guichê virtual. O que a gente tem hoje? Essa diferenciação. Um chapéu principal, nacionalmente, 0800, um e-mail por gerência executiva, um telefone por gerência executiva, e iniciando pelas capitais, né, não limitando nas capitais, mas iniciando na capital, o guichê dentro da OAB. Outras cidades, outras gerências executivas do INSS, no Paraná, por exemplo, nós temos 5. Cada localidade que é abrangida pela gerência executiva, ela pode fazer o atendimento como ela achar que deve fazer. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas cidades têm o atendimento virtual, eles criaram pelo Zoom, enfim, cada um pode tratar isso. A gente conseguiu lá atrás, quando a gente colocou a cláusula 9ª, que diz assim, fica o aumento ou a diminuição da forma de atendimento a critério da gerência executiva. Então, essa tratativa da melhoria, não da substituição, é um dos pontos importantes. Por quê? Por exemplo, em Curitiba a gente tem o guichê ali dentro da UAB. A gente tem o e-mail, o WhatsApp, o 0800 e o guichê dentro da UAB. A melhoria, o guichê virtual, ele não posso deixar que seja substituído por aquele atendente que está lá na OAB. Sim, vamos complementar, vamos fazer com que o advogado entre no sistema e ele agende se ele quer ser atendido pessoalmente ou virtual. Como é feito, por exemplo, na justiça. Se eu quiser acessar, se eu quiser ir lá no balcão, eu não sou impedido de ir no balcão. Eu posso ir no balcão. Eu posso agendar. Tem muita gente que fala assim, mas existe a prerrogativa de atendimento que fala que não precisa agendamento. Eu concordo. Mas, para mim, por exemplo, eu acredito que para vocês, para todos que estão aqui, previdenciaristas, a questão do agendamento é organização. Eu sei que eu vou chegar lá às 10 horas da manhã do dia tal e eu vou ser atendido.
E aí o cuidado maior é com a extensão da agenda. Nós temos locais que a agenda, como foi colocado aqui, chegando a 45, chegando a 50 dias de atendimento. Esse é o cuidado. Quantos servidores nós teremos atendendo o guichê virtual? 3, 4 por estado? Imagina a extensão dessa agenda. Então, o cuidado realmente, como a gente colocou, vem na melhoria. E outra, hoje São Paulo tem acho que 60, 70 servidores. Acho que é esse, né, o número que atende De o guichê guichê? virtual. Acho que Não, é nós estamos com 23. No começo eram 23. 55, foram reduzidos para 23. Eles foram deslocados para o Então, porque atendimento presencial. precisa colocar na análise muitos servidores. Uhum. Agora pensem assim, ó, a hora que a gente equalizar isso aí, guichê virtual para todo mundo, Leandro, Paraná, pode utilizar o servidor do guichê virtual de São Paulo. A Gisele, lá de Santa Catarina, pode utilizar o de São Paulo. A Adriane, em São Paulo, pode vir utilizar o servidor aqui. Uhum. Como isso será equacionado? Essa é a questão. Uhum. Porque de 20, 30, 40, 50 servidores para atender a advocacia do país, não vai ficar legal. Então, assim, o cuidado é, de novo, a construção e a eficiência na coisa, trazendo melhoria, não substituição. Para que a Adri, se ela tiver um dia aqui em Curitiba, tomando um café comigo, que ela está devendo já esse café faz tempo, mas quando ela estiver aqui em Curitiba, tomando um café comigo, ela fala assim, Leandro, eu tenho um agendamento ali na UAB, eu fiz, eu quero ir ali, quero ser atendida. Não, mas você é de São Paulo, não me interessa, eu estou no meu país, eu sou atendida em qualquer lugar que eu tiver. E não impossibilitar de que vá na agência. Nossa, se quiser é na agência. maravilhoso, Ó, eu excelente. tenho o meu atendimento agendado na UAB, está lá para 10 dias. Mas eu liguei lá na agência e fiz o agendamento que está para depois da manhã. Então, eu tenho a possibilidade de também ser atendido como advogado, não só nos exclusivos, não só nos prioritários, Uhum. mas na agência também. Claro, Então, essa bacana. escolha, essa livre escolha, esse livre trabalho é o que realmente a gente está tentando construir com o INSS e sempre respeitando a prerrogativa da advocacia. Muito bem. Perfeito. Muito bom. Bom, a gente acabou já se estendendo. Eu só queria fazer uma última perguntinha que a gente não pode deixar de falar, Leandro e Gisele, sobre a questão do bloqueio de senhas. O que vocês aconselham para os advogados rapidamente para a gente finalizar? Porque me parece que está ainda um pouco perdida essa situação em alguns estados. Eu tenho recebido muita mensagem no meu Instagram, principalmente, no Instagram da comissão, de gente que não sabe qual o procedimento. Aqui em São Paulo, a gente já colocou todas as informações no site da OAB, orientando que tem que solicitar a certidão do advogado, que tem que responder aquelas perguntas. Mas muita gente me diz que comunicou a subseção, não em São Paulo, em outros lugares, e não teve nenhum retorno do que fazer adiante para ter essa senha liberada. Então, qual que é o procedimento que foi instituído aí nível Brasil? Primeiro é importante esclarecer que esse bloqueio, ele não está sendo feito nem pela comissão estadual, nacional, nem pelo INSS. Esse bloqueio é um bloqueio de segurança que é feito pela DataPrev, por um robozinho automático, tá? E por que esse bloqueio tem acontecido na maior parte das vezes? Porque cada bloqueio tem uma justificativa, tá? Tem um log lá com a informação de por que aquela pessoa foi bloqueada. Mas o mais comum de bloqueio, né, é o quê? Normalmente, compartilhamento de senha. Seja porque dentro do escritório várias pessoas estão acessando de forma simultânea com o mesmo usuário e senha, e o usuário é pessoal, né? Ou casos, colegas que compartilham suas senhas com pessoas jurídicas, empresas, para fazer a consulta de forma automática dos processos administrativos. Então, a empresa lá, que às vezes é um programa de controle de processos, às vezes é um programa à parte, ela simula o advogado, não existe, o processo administrativo ele é sigiloso, não existe um local para fazer consulta. Quando você informa o seu usuário e senha, essa empresa criou um robô que finge que é você, geralmente de madrugada, entra numa velocidade muito maior do que a compatível com o ser humano, entra com IPs de mais de um estado e faz a consulta dos seus processos, tendo acesso a documentos sigilosos dos seus clientes e tem acesso ali a todas as informações. Então, quando isso acontece, utilização simultânea, utilização de mais de um IP, utilização muito próxima de estados diferentes,
a DataPrev, o sistema lá, acende uma luzinha vermelha e bloqueia aquele usuário, porque eles entendem que é um ataque, que é um hacker querendo pegar informações, né, generalizadas, está entrando de forma indevida no sistema. Ou que alguém roubou a sua senha e está tentando fazer algo indevido com a sua senha. Então, a gente teve um caso, por exemplo, de um colega de um estado que acabou sendo cadastrado em outro estado, de forma não era ele, e transferiram de várias pessoas, porque o nosso sistema permite o requerimento disso, transferiram os benefícios de agência, mudaram tudo para uma agência na Bahia, fizeram empréstimos naqueles benefícios, tá? Alteraram senha e tudo mais, e ele sacou aquele dinheiro todo lá na Bahia e os clientes eram de outros estados. Então foram mais de 60 pessoas lesadas por um problema de senha de um advogado, né? Então a gente tem que entender que parte desses bloqueios, e por mais transtorno que nos traga, eles também são medidas de segurança. E o Sim, segundo com ponto, certeza. a nossa senha é pessoal. Né? Então, não dá para compartilhar com pessoas físicas ou jurídicas, porque isso pode nos trazer transtorno. E daí a comissão vai ter um mega trabalho para desbloquear e no dia seguinte ele compartilha de novo no sistema e vai bloquear de novo. E no segundo bloqueio, o desbloqueio vai ficando cada vez mais difícil, tá? Então, a OAB é quem tem que ser contatada no momento do bloqueio da senha, através das comissões estaduais ou do setor onde você fez o cadastro. Tá? Onde você se cadastrou é aquele setor que você tem que contatar, dizendo, olha, estou tendo um problema com o meu usuário. Esse setor vai abrir um canal de suporte, vai abrir um chamado de suporte ao INSS e à DataPrev, informando que o advogado está bloqueado, e para que eles entrem em contato com o advogado para encaminhar ali as perguntas que ele vai ter que responder, porque essas perguntas são para confirmação se realmente é a pessoa, se essa senha não foi roubada. Com essas confirmações, a DataPrev avalia, às vezes ela manda outras perguntas, dependendo da gravidade do acesso. Tem pessoas que desbloqueiam rápido, tem outras que desbloqueiam mais demorado, normalmente dependendo da gravidade que foi o chamado. Então, muitos usuários com muitos estados, que às vezes acontece com esses programas de acesso, estão dando mais demora na hora do desbloqueio, porque é mais uma coisa tudo no mesmo escritório. Eu compartilhei com a minha secretária, foram duas pessoas que acessaram simultaneamente. Outra coisa, como a gente viu, 150 acessos em 8 estados diferentes numa mesma noite. Então, ali o sistema identifica como uma coisa muito mais grave, né? E isso e outras situações, enfim. Então, o primeiro cuidado que a advocacia tem que ter é com a sua senha. Não compartilhe, tá? E se deu problema, entre em contato com o setor onde você fez o cadastro, que aqui vai poder abrir o chamado. Porque, inclusive, gente, vocês não sabem, mas a OAB está se responsabilizando junto com vocês para essa liberação, tá? Tem autorizações ali do presidente ou da presidente da OAB seccional, que está ali, do servidor que está fazendo isso da OAB, né? Assim como da presidência da comissão, que estão ali se responsabilizando e confirmando que aquele advogado é realmente aquele advogado que se cadastrou, né? Então não é uma coisa pequena, esse bloqueio não é uma coisa boba, bloqueou, eu quero uma senha nova. Não, esse bloqueio é grave porque tem a ver com segurança, inclusive com a lei de proteção de dados. Tá? Então, assim, não é assim, é que nem eu vou lá e peço uma senha nova. Não, gente, isso é bem grave. Esses bloqueios, o que gera esse bloqueio é um fato grave. E por isso a dificuldade que a gente está tendo de desbloquear, por causa da questão da lei de proteção de dados, do compartilhamento de dados, de benefícios que tem a ver com atestados médicos, com doença. Quando você compartilha a tua senha, você está dando para uma terceira pessoa acesso a documentos dos teus clientes que você tem responsabilidade de guarda e o INSS também. Às vezes atestado que ele tem uma doença que talvez os outros nem saibam, né? Onde é que vai parar essa informação? Essa é a preocupação da DataPrev, da OAB e da advocacia também, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter com relação a isso. Leandro, falei demais. Quer complementar alguma coisa? Rapidinho, eu adoro essa parte. Mas, assim, é o cuidado com a documentação dos nossos clientes, né? Não precisa nem um atestado médico, simplesmente um CPF, um comprovante de residência. Eu mando ligar uma internet aqui na minha casa em nome da Gisele e ela que vai pagar a conta e pronto, acabou. Então, assim, quando a gente abre isso para uma empresa, não, né, falando de empresa, que tem empresas
Tem empresas corretas, tem empresas que não são corretas, tem ser humanos corretos e ser humanos incorretos. Então, esse cuidado com o que a gente faz com a nossa senha é imprescindível. O fluxo, que é demorado, porque o INSS recebe o pedido de abertura de suporte e manda para a DataPrev. A ETIR, que é o Sistema de Segurança do INSS, faz um filtro e manda para a DataPrev. A DataPrev analisa, retorna para o INSS. Manda esse questionamento, porque pode ser sim um fraudador nesse caso, ou pode ser uma empresa, ou pode ter sido mais alguém que entrou no mesmo momento, simplesmente um outro advogado de um outro IP. Não, mas espera aí, entrou 4 horas da manhã. Entrou do mesmo IP, com o CPF da Josiane, com o CPF da Gisele, com o CPF da Adriane, com o CPF do Leandro. Opa, bloqueio. Claro, tá tendo, pode ser uma tentativa de invasão, pode ser um fraudador. E a gente briga tanto por segurança, que os clientes estão sendo assediados, e assim, estão fazendo E a alguma gente coisa dá, para e a gente dá uma isso. moleza dessa, né? A gente dá uma moleza nesse sentido. E o que acontece? Em muitos casos, gente, a preocupação é tão grande que, em muitos casos, o fraudador está respondendo os e-mails. É verdade. Eles não respondem, eles entram, eles capturam o próprio e-mail dentro do sistema, e ao invés de ter a gente que está respondendo o e-mail, é o fraudador que está respondendo o e-mail. Mas com acesso a qual plataforma? A nossa. A nossa plataforma, ao nosso CPF e a nossa senha. Então, ele está agindo como se fosse a gente. Ele está entrando no nosso sistema, pegando a documentação, ele está fazendo tudo o que ele quer com o nosso CPF, a nossa senha, que a gente forneceu, que a gente contratou e a gente forneceu. Tem que ter muito cuidado mesmo. A verdade, a advocacia ainda talvez não tenha entendido a necessidade da questão da LGPD ser tão séria, de proteção, a gravidade, a expansão desses problemas. Ainda está tudo meio novo, né? Eu acho que as pessoas ainda não se habituaram a essa nova realidade que começou no ano passado e esse ano ela está mais intensa e a expectativa é que ela fique mais intensa ainda, mas nós temos que nos render a isso, que é para a segurança do cliente e do advogado, e nós temos que estudar, nos adequar, mudarmos os procedimentos do escritório. Eu sei que às vezes é difícil a gente não compartilhar a senha dentro do próprio escritório, porque o volume de trabalho é grande, mas a gente vai ter que arrumar uma maneira de fazer isso sem ter que causar todo esse transtorno, né? Uma dica é o seguinte, você tem 4 advogados no escritório. Cada advogado pode ser cadastrado como procurador dentro do mesmo requerimento administrativo, né? Eu até fiz um vídeo no meu Instagram mostrando como faz. Você vai lá no meu INSS ou no INSS Digital e cadastra dentro do requerimento, se ele não tiver concluído, né? Ele tem que estar aberto ainda em análise. Você vai lá e cadastra mais um CPF, mais 2, mais 3 CPFs como procuradores. E todo mundo vai poder acessar do seu usuário e senha. Não precisa usar só de um advogado, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? É que quando a gente compartilha essa senha, muitos advogados confundem esse cadastro do processo com usuário e senha com o cadastro da justiça. Isso não é a mesma coisa, gente. Esse cadastro que os sistemas estão fazendo para consultar os processos administrativos que são sigilosos, não é o mesmo cadastro de consulta de processo judicial que é público. Exato. Ali o sistema simula que é você, ele entra com a sua senha, não tem acesso ao andamentozinho ou aquele documento que qualquer um pode baixar, não. Ele tem acesso, como o Leandro diz, ao CPF do seu cliente. Tem empresas que às vezes não são sérias, estão vendendo essas informações, né? E daqui a pouco o seu cliente está sofrendo uma fraude, né, de um cartão de crédito que chegou para uma outra pessoa que saiu comprando. Por quê? Porque alguém tinha comprovante de residência, CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de filho, certidão de tudo que está dentro do requerimento administrativo, né? Então, assim, é grave o bloqueio de todos os ângulos. Do ângulo do advogado, que fica sem poder fazer os seus requerimentos administrativos. E do ângulo da segurança, né? Do ângulo da segurança lá, né? Do ângulo do cliente que está desprotegido no momento que o advogado compartilhou a senha e deu acesso a terceiros para a utilização. Dentro do escritório é uma coisa. Fora do escritório de vocês é outra coisa, gente. Cuidado com compartilhamento de senhas com pessoas que você sequer tem noção que estão tendo acesso. Porque uma vez que você botou dentro de um sistema, o que a empresa fez com aquilo, ninguém sabe. É verdade. A gente teve um caso.
a gente teve um caso, uma resposta no processo judicial, e não discordo, realmente é complicado, assim, mas não discordo pelo olhar jurídico da coisa, né? Primeiro, sobre os nossos poderes, né? Poderes em procuração, poderes em contrato de utilização disso e daquilo. Se eu tiver poder de procuração, eu posso utilizar isso ou aquilo, eu sou advogado, tenho prerrogativa profissional de utilização daquilo que é me passado poderes, mas o que eu estou fazendo com aquilo? E Sim. em algum processo judicial, nós tivemos uma resposta do INSS que lhe disse assim, inclusive, houve o bloqueio da pessoa pelo compartilhamento de uma senha individual intransferível e, diante disso, a responsabilidade sobre todos os documentos e possíveis fraudes, que é o que a Gisele está falando, naqueles documentos, naqueles protocolos, naqueles CPFs, Fica hoje é de sob responsabilidade dela. responsabilidade do advogado. Então, o INSS pegou e tirou do colo dele. E jogou para o advogado. E está no colo do advogado que ele puxou para ele uma responsabilidade sobre dados de vazamento, telefone, tudo, que era toda do INSS, e ele pegou a responsabilidade de mão beijada e falou assim, não, traz para mim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que cuidar, aqui traz para mim. Eu sou o autenticador responsável por tudo. Isso aí. Mas bom, nós já estamos aqui há 1 hora, né? A gente tinha combinado meia hora, não conseguimos ficar no tempo, falamos mais do que... conteúdo, gente. Mas é muito conteúdo. Por mais meia hora, por favor. Muito importante, gente. Que bacana essa live. Super obrigada aí por vocês trazerem esse conteúdo pra gente. A gente ficou muito feliz. Tenho certeza que a advocacia amou também. A gente teve muita gente aqui assistindo. Obrigada, viu? Exato. Obrigada a vocês. Obrigada, Gisele e Leandro. A Comissão de São Paulo está sempre à disposição. Quando quiserem falar do assunto, é só avisar que a gente faz outra live aí para colocar a advocacia se Deus quiser. em dia. Boa semana aí para todo mundo. Muitas lives com muitas novidades, com muita coisa positiva. Se live Deus com novidade quiser, boa. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.